Boa tarde, crianças. Na nossa aula de história, hoje nós vamos estudar sobre os indígenas. São os índios, né? Como será que os indígenas registram o tempo? Quando é o tempo deles de caçar, de pescar, de dançar, de dormir ou de confeccionar seus cestos de palha? Bom, essas imagens aqui mostram alguns aspectos do cotidiano dos indígenas, né? Eles dançando, eles trabalhando aqui, confeccionando aqui as coisas de palha. E aqui, ó, um grupo indígena pintados, né? Bom, vamos lá. Na página 22 do nosso livro de história, vamos falar aqui sobre as sociedades indígenas, né? Sobre os diversos povos indígenas. Bom, será que existe alguns indígenas no Brasil e no Rio de Janeiro? Bom, você sabe como os indígenas vivem? Onde moram? Quais são seus gostos, suas preferências? Como é a sua arte? Como se veste e qual a sua alimentação? Sabemos mais ou menos, né? Que os indígenas, eles se alimentam de peixes, frutos, raízes, né? Que geralmente eles moram, suas casas são chamadas de ocas, né? Mas será que eles estudam? Como se vestem, né? Quase nus, né? Quase não usam roupas. Então vamos lá. As sociedades indígenas. Bom, os indígenas não vivem de um só modo, como algumas pessoas imaginam, pois pertencem a grupos que falam línguas diferentes, organizam sua vida e constroem suas casas de acordo com os hábitos e costumes de cada grupo. Atualmente no Brasil existem 700 mil indígenas que falam 170 línguas diferentes. Aqui nós temos a figura de alguns indígenas, né? Indígenas Uaurá, Guarani, Yanomami, Caipó, Chavante e Carajá. Bom, vocês vão procurar em jornais, revistas ou até pela internet imagens de povos indígenas que moram em diferentes lugares do Brasil e vão colar no seu caderno, tá? Vão recortar, vão procurar na internet. Vamos supor, tem indígenas no Pará. Vai lá, vê a que tribo pertence, né? Aí bota e coloca o nome do estado direitinho. Que depois nós vamos, assim que voltarmos, vamos conversar sobre esses indígenas. Bom, aqui como os indígenas organizam o tempo, né? A maneira com que os indígenas organizam o tempo foi apresentada no calendário indígena, tá? Sobre o modo de viver em grupo étnico-cultural, não urbano, que se relaciona com a natureza. Ele utiliza a prática da agricultura em diversas etapas e pratica a extração da madeira. Aqui nós temos a organização do tempo, né, deles, né? É um calendário indígena, onde cada mês eles colocam uma coisa aqui, ó, o que mostra essa figura aqui, ó. É um calendário de janeiro a dezembro, ó. Janeiro é a colheita do milho. Fevereiro é o rio cheio de peixe. Março, colheita do abacaxi.
E assim vai. Abril, maio, junho, novembro lá já é o verão, ó. E dezembro é a colheita da melancia. Cada mês já está mostrando aí o que acontece. Alguns povos indígenas representam as atividades mais importantes para o seu grupo, como festa, épocas de plantio e colheita de alimentos, com calendários criados por eles. Esse calendário aqui é criado pelos indígenas, mas com influência no nosso calendário. Pode ver, ó, tem todos os meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? De acordo com esse calendário, vocês vão responder aqui essas perguntas, tá? Bom, a língua indígena no nosso dia a dia. Bom, atualmente sabemos que a cultura indígena, devido à sua riqueza cultural, é um patrimônio que deve ser respeitado e valorizado, tá? Você sabia que algumas palavras que falamos são da língua tupi? Essa língua era falada por grupos indígenas espalhados pelo Brasil. Foi a mais estudada das línguas indígenas e muitas de suas palavras se misturaram à nossa linguagem, como jacaré, amendoim, mandioca, etc. Que tal conhecer algumas palavras em tupi? Nossa, ó. Tamanduá, arara, pitanguá, jibó e tatu são nomes de animais, mas em tupi. Imbuia, jacarandá, jequitibá, cajueiro e ipê também. É o nome de árvores em palavras de tupi. Canjica, pamonha, beiju e jerimum são nomes de alimentos também em tupi. Ó, beiju é a tapioca, né? Jerimum é a abóbora, né? A senhora ainda sabe. Conhece algumas coisas do Nordeste. Bom, o cotidiano indígena, o dia a dia de um índio, né? Ó, cada povo indígena tem, tá? Seu modo de falar, trabalhar, se pintar, festejar. Ó, Chavantes, Uará e Caiapó são povos indígenas com hábitos e costumes diferentes entre si. O indígena, aqui nós temos um indígena do povo Uiará pescando, um indígena chavante cozinhando e crianças do povo Caiapó brincando, tá vendo? Aqui, vocês vão responder essas duas perguntinhas de acordo com aquele texto do cotidiano dos indígenas, tá? Bom, vamos lá a parte que nos interessa, que é muito importante, ó. Você sabia que as crianças indígenas também vão à escola? Elas aprendem, além da língua portuguesa, a língua, a história e as tradições do povo a que pertence. Existem até livros didáticos escritos na língua de cada povo indígena. Muito interessante isso. Olha as crianças aqui estudando, ó. Escola Indígena Guarani, no Pico do Jaraguá, em Pirituba, São Paulo. Pertinho da gente aqui no Rio de Janeiro, né? Depois a tia Ana vai pedir uma pesquisa, tá? Sobre aqui o Rio de Janeiro, o estado que nós moramos. Se existe alguma reserva indígena, e vocês vão pesquisar a qual grupo essa reserva pertence, qual é a localização, como é a moradia desses indígenas. Tia Ana vai enviar depois essa pesquisa para vocês.